Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Helena Galante, eu sou jornalista, sou apresentadora de um podcast que se chama Jornada da Calma. E hoje estou muito feliz de estar aqui nessa conferência do Aos Ouvidos. Agradeço demais o convite, é uma honra, para poder falar um pouco sobre o que eu considero que é uma grande ferramenta de escuta, que é a calma. Mas quando a gente fala de calma, parece que a gente vai ter que virar monge. Então, para deixar bem claro aqui qual que é a nossa ideia, hoje a gente vai falar sobre ser 2% mais calmo. Então, quais são esses caminhos possíveis para a gente viver um pouquinho menos de correria? Queria começar abrindo com uma poesia, que eu acho que Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, convida a gente a olhar para a vida, para tudo que acontece de uma forma mais calma. Quando ele fala que meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. Então é esse olhar fresco, esse olhar que não sabe o que vai encontrar pelo caminho, que eu convido vocês a terem agora nessa conversa breve que a gente vai ter, mas que vai passar um pouquinho por muitos girassóis, de um lado da estrada e de outro, e que se a gente tiver os olhos atentos, esse olhar nítido que busca a luz, como o girassol busca a luz do sol, a gente pode descobrir coisas novas, coisas inéditas. Mas vou começar falando para vocês um pouco da minha história, da minha jornada, e ela é uma jornada da calma que não existia, na verdade, da calma que faltava, e sendo bem honesta, da calma que muitas vezes ainda falta hoje em dia. A minha sensação interna, quando eu comecei o podcast Jornada da Calma, era de que eu estava no meio de um vendaval. Eu acho que vocês também se sentem assim muitas vezes, já que a gente se encontrou justo aqui, justo agora. Mas esse vendaval, essa ventania, ela não era exatamente física, ela era uma ventania de pensamentos. Então, muitos pensamentos, muito corridos, e eles concorriam com o que estava acontecendo ali na hora, não me permitiam olhar para todas as coisas com esse olhar fresco que o Alberto Caeiro fala. Então, o que eu tentava fazer? Eu tentava correr mais rápido que todos os pensamentos. Então, se alguém me perguntava, e aí, como é que você está, Helena? Eu respondia, na correria. Só que dessa correria não passava nunca. Então, ela só piorava. Na verdade, eu pensava, tem que ter um outro jeito. Esse outro jeito que eu queria encontrar e cultivar, na verdade, era um jeito de ter tranquilidade no meio dos furacões. Eu não tinha a expectativa que os furacões fossem passar, mas talvez eu pudesse encontrar dentro de mim uma permissão de ficar em silêncio, um pouquinho que seja, antes de tomar uma decisão. Sempre penso, o que não se beneficia da lucidez de uma mente serena? Uma conversa com certeza se beneficia disso. Então é com calma que a gente desfruta do privilégio da existência. Já pensou nisso? Que nós estamos vivos e nos encontramos agora. A delicadeza aqui dessas pontas dos dedos que na imagem se tocam. Só que para a gente poder desfrutar dessa experiência, a gente tem que estar com a mente um pouco mais tranquila. Quando eu não estou muito calma, e aqui tem uma foto com uma grande ventania nos cabelos, eu tenho uma estratégia. Eu procuro parar e ouvir alguém. Funciona sempre. É um trabalho de jornalista, esse de entrevistar, mas eu descobri também que ele é um trabalho de autoconhecimento. Que se você confiar nesse poder do encontro, você descobre uma nova qualidade interna sua e também na outra pessoa. Dessa confiança foi que surgiu o podcast Jornada da Calma. Com essa escuta, então, que ela é muito atenta, eu comecei a perceber que pessoas que tinham profissões diferentes, idades diferentes, gêneros diferentes, mentalidades diferentes, no final eles estavam falando sobre coisas bem parecidas. Eu entendi que eram como se fossem estradinhas, assim, paralelas, que cada uma tinha a sua paisagem, cada uma tinha a sua curva, a sua reta, elas eram um pouco diferentes, mas no final elas estavam levando para o mesmo destino. Então são caminhos possíveis, caminhos diferentes, mas para viver com menos correria. Esse é o nosso objetivo. Quem sabe a gente se escutar melhor no meio do caminho. Então eu vou começar a contar para vocês algumas dessas estradas, alguns desses caminhos possíveis. O primeiro é da observação da própria mente.
Para contar um pouco sobre esses caminhos, eu vou pegar emprestado aqui algumas falas que entrevistados do Jornada da Calma me trouxeram, que eu acho que a gente pode aprender e muito com as experiências dos outros. Então, a Marcele Martins, que é terapeuta, ela me falou sobre essa necessidade de fazer uma limpeza emocional e mental. E a Maiana Neiva, que é atriz, então uma profissão completamente diferente, fala sobre a gente tomar banho todos os dias, limpar a nossa casa, mas passar anos sem limpar a nossa mente. Ela disse, se eu quero mudar o meu mundo, eu tenho que começar mudando a minha mente. Então, essa visão que ela é mais introspectiva, que ela olha para dentro, que ela começa a ver qual que é a qualidade das minhas emoções, qual que é a qualidade dos meus pensamentos. Eu percebo que esse é o primeiro passo, para a gente poder ficar com a mente um pouco mais tranquila. Gustavo Gitti, que é fundador e coordenador de uma comunidade online que se chama O Lugar, ele, numa conversa que a gente teve no início do podcast Jornada da Calma, me falou, a gente deveria parar de falar isso, eu sou ansioso. Você não é isso. Tem uma névoa de ansiedade, mas você pode acessar uma base mais livre da sua mente. Talvez você tenha pensado isso quando eu comecei aqui a conversa para falar sobre a gente ser 2% mais calmo. Você falou, isso não é para mim, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa. E essa diferença de falar eu sou ansioso e eu estou ansioso é mais do que só uma diferença de verbo. Ela é uma diferença de transitoriedade. De um jeito a gente fala que esse é meu estado, isso não tem como mudar, eu sou assim. Na outra a gente fala, ok, eu estou assim, mas será que pode mudar? Então, quando a gente sai do piloto automático, a gente vai ganhando perspectiva para ver qual que é esse céu azul que está atrás, imperturbado pelas nuvens ansiosas da mente. Tem um céu azul sempre, mas às vezes a gente está assim, com os olhos um pouco vendados para o que está acontecendo no momento. Como segundo caminho possível para a gente viver com menos correria, alguns entrevistados do Jornada da Calma me trouxeram essa possibilidade da gente investigar como um cientista. Eu não sou cientista, eu sou jornalista, mas eu fui aprendendo com muitos médicos, psiquiatras, neurocientistas, qual que é a visão da ciência, qual que é a visão da medicina sobre a nossa sensação de ansiedade e o nosso caminho até a calma. O Daniel Martins de Barros, que é um psiquiatra que já teve algumas vezes no Jornada da Calma, no podcast, ele falou duas coisas bem interessantes. A primeira é que ninguém tem um braço fantasmagórico que consegue entrar lá dentro da sua testa e apertar um botão para te deixar com raiva. E eu acho importante isso, porque quando a gente fica com raiva, quando a gente perde a calma, quando a gente fica tão zonzo que a gente para de escutar e ver, enxergar tudo o que está acontecendo ao nosso redor, muitas vezes a gente fala, mas foi ele, foi essa pessoa que me deixou com raiva. E ele gosta de dar um exemplo de um chefe que dá uma bronca em todo o seu departamento. E cada pessoa reage a essa bronca de uma forma diferente. Tem uma pessoa que pensa, acho que esse chefe não teve uma noite muito boa, ele está nervoso por outro motivo. Tem alguém que pensa, nossa, fui eu que fiz alguma coisa errada. Tem alguém que vai chorar no banheiro e tem uma pessoa que nem liga. Por que isso é assim? Porque cada um deu um significado, deu um sentido para aquela experiência. Então, a gente começa a ver que a gente tem mais autonomia para lidar com os nossos estados emocionais se a gente trabalhar nesse pontinho, assim, de qual que é o significado, qual que é o sentido que eu estou dando para essa situação que está acontecendo. E outra coisa muito interessante que ele fala sobre as emoções, então, são que elas são sinais. Elas funcionam como os alarmes da UTI. Não adianta desligar o alarme sem identificar o que está causando o problema. Eu acho isso importante, porque quando a gente fala de calma, muitas vezes as pessoas acham que a gente vai se anestesiar. Então, a gente não vai prestar atenção nos sinais emocionais que a gente recebe. Pelo contrário, a gente vai atrás desses sinais para investigar, como um cientista, por que isso está acontecendo? O que está causando esse problema? O Henrique Bueno, que trabalha com psicologia positiva, ele fala também da perspectiva médica e de pesquisas científicas que indicam como a gente pode mudar, né? Quando a gente fala sobre ansiedade, sobre calma, muitas vezes o que tem por trás é um desejo de mudança. E ele fala, a mudança que todo mundo quer viver na sua vida não tem a ver com grandes transformações, tem a ver com recorrência. Então, talvez agora, depois de ouvir essa conversa aqui aos ouvidos, você fale, a partir de amanhã tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. E às vezes a gente não consegue, não dá conta de fazer essas grandes transformações.
Mas e se a gente falar, e se eu mudar um pouquinho? Se amanhã eu fizer um pouquinho diferente e todo dia eu for lá de novo e falar, ok, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, um pouquinho diferente. É essa recorrência que traz as mudanças que a gente de fato quer. Quando a gente fala de medicina, muitas vezes a gente fala de uma busca por mais saúde, né? O Henrique Rego, que é um médico geriatra, entre outras especialidades, ele fala sobre as pessoas buscarem os médicos desejando ter mais saúde, mas no fundo, o que elas querem é só ser mais felizes. E talvez a gente nunca tenha parado para pensar o que é que me faz mais feliz, como eu posso viver melhor. E esse é o convite que o Henrique faz nesse episódio do Jornada da Calma, que fala também sobre saúde, sobre bem-estar, mas desse ponto de vista, como é que eu posso viver melhor? Como é que eu posso ficar mais feliz? E um dos pontos, esse foi a Mariana Ferrão, uma amiga também, apresentadora, jornalista, que fala muito sobre bem-estar. Ela trouxe essa frase do Mia Couto, que é um escritor moçambicano, e a gente se acende é nos outros. É uma frase linda, uma amiga ouviu esse episódio do Jornada da Calma e acabou fazendo um quadrinho para mim, que eu tenho em casa aqui, que é em amarelo, escrito com a letra dela, uma caligrafia em tinta preta. E a gente se acende nos outros. O que isso quer dizer? Que quando a gente fala de buscar felicidade, quando a gente fala de buscar bem-estar e de calma, a gente não está falando só de um sentido individual dessa sensação, mas esse sentido relacional. A gente está sempre em relacionamento. A Mari Ferrão traz essa frase: relacionamento é o fator número 1 para a garantia de longevidade e bem-estar. Aqui ela está citando uma pesquisa muito longa, de 75 anos, que Harvard fez com um grupo de pessoas para descobrir o que impactava mais na longevidade. Então, quem vivia mais tempo, quem vivia melhor, o que tinha em comum? Será que tinha a ver com a alimentação? Será que tinha a ver com algum hábito de atividade física? Na verdade, o que eles descobriram era que as pessoas que tinham melhores relacionamentos e mais relacionamentos eram as pessoas que viviam melhor. Então, talvez o que falte é a gente chamar mais gente para conversar mesmo. Puxar conversa no elevador, puxar conversa no ônibus, com quem estiver do nosso lado. Como a gente pode ter uma qualidade de relacionamento melhor? Para vencer essa solidão que tanto nos assola, ajuda a falar então com quem entrou no elevador, falar com quem está no caminho, falar com quem estiver do nosso lado. Mas falar pressupõe esse outro movimento, que é o movimento de ouvir. Então, quando a gente busca essa inspiração no que os médicos, no que os cientistas falam, o que a gente está fazendo é se permitindo ser guiado pela curiosidade. Se a gente tentar alguma coisa diferente, só para ver como a gente vai se sentir. É como se a gente fosse cientista, mas ao mesmo tempo o investigador e o objeto de estudo. Então a gente está olhando para a gente mesmo, em primeira pessoa, olhando como isso me impacta, como será que eu me sinto se eu fizer alguma coisa um pouco diferente. O próximo caminho é o caminho de meditar em ação. Eu gosto muito desse caminho porque ele é muito prático. Em 2019, faz algum tempinho, eu escrevi uma reportagem na revista Veja São Paulo que tinha essa chamada de capa: você ainda vai meditar. É claro, eu, como todo mundo, não sabia que 2020 traria uma pandemia que ia impactar profundamente todo o caminho da humanidade, mas eu desconfiava ali, e todos os meus entrevistados já falavam que essa prática da atenção plena nas atividades do dia a dia, ela ia fazer muita diferença. Não necessariamente aquela meditação que a gente está acostumado a ver no Instagram normalmente, né? Então, a pessoa sentada, com as pernas cruzadas, os olhos fechados, o semblante bem sereno. Às vezes pode ser de um jeito diferente. Aqui a Andréa Bonfim Perdigão, que é eutonista, ela trabalha então com a nossa estrutura física, né? É parecido com uma fisicultura, mas é um pouco diferente, uma fisioterapia. Ela fala sobre caminhar descalço, sentindo a grama fresca ou a areia quentinha. Esse é um jeito de meditar. Então, quando a gente lembra que a meditação tem a ver com a intenção que a gente coloca na ação, a gente começa a ver possibilidades de meditar em tudo que a gente faz. Então, por exemplo, a Natália Arcuri, que trabalha com educação financeira. Então, o jeito que a gente lida com as nossas finanças. Será que tem um jeito meditativo de lidar com as nossas finanças? E ela traz aqui uma coisa que eu acho interessante, que é esse movimento de prestar atenção, mas não ser paralisado pelo que está acontecendo, e sim tomar mais consciência para a gente poder agir de uma forma melhor.
ela traz que calma não é paralisia, são coisas bem diferentes. É preciso calma para entrar em ação. E ao mesmo tempo que esse caminho da ação, então da gente meditar e tomar uma decisão de para onde a gente vai, isso é importante, aqui traz o Marco Antônio de Biagi, um cabeleireiro muito famoso, que traz o oposto, assim. Então, beleza, a gente precisa entrar em ação, mas talvez também a gente precise parar. Então ele fala que a vida inteira ele estava estressado, construindo sonhos materiais. Só que a vida, se você não para, ela para você. Ele teve um problema sério de saúde, ficou internado bastante tempo no hospital e foi o momento que ele parou para refletir, para meditar de fato aquela ação que era possível, como ele poderia viver a vida mais de acordo com o propósito dele. E propósito é o que a Cris Dias, também cabeleireira, trouxe sobre qualquer ação que você pode fazer. Então, vai servir um café? Serve com propósito. Vai fazer uma massagem? Faça com propósito. Esse momento agora nunca mais vai se repetir. Então, é sobre esse propósito que a gente tem que ficar atento quando a gente vai ter uma conversa, quando a gente vai ter uma entrevista ou um encontro com qualquer pessoa. Se a gente quer focar nos relacionamentos, qual que é o propósito desse encontro? A Gil Bergamo, que é uma professora de yoga maravilhosa, fala sobre ao acordar, inalar e agradecer pela respiração da vida. Você está acordando para mais um dia e esse é o melhor dia. E talvez isso pareça muito distante, muito difícil para a gente fazer, para ficar esse pouquinho mais calmo que a gente está querendo ficar. Mas talvez aqui, Cabo Raymond, no Jornada da Calma, deu uma instrução bem simples e bem objetiva. Ele conta que ele tenta não ligar o celular como primeira ação pela manhã. Quantas vezes, não é? A primeira coisa que a gente faz no dia é ligar o celular e já ir responder uma mensagem. E se a gente tentar fazer alguma coisa diferente, será que isso muda a nossa qualidade mental e emocional no dia? O próximo caminho, que eu acho um caminho bem bonito, é o caminho de sentir profundo. Isso significa se abrir para tudo que a gente sente. Flávia Melissa, terapeuta, fala que a gente costuma vestir uma armadura na vida. A gente veste essa armadura para se proteger das porradas da vida, mas a gente acaba se protegendo dos carinhos também. Eu acho que isso não é um bom jeito de viver. Quando a gente está procurando esse novo jeito, então, que se permite sentir, entrar em contato com as nossas emoções, às vezes a gente não sabe lidar com tudo que a gente sente. Então, está aqui a Mac Domingo, escritora, que fala sobre sempre ter visto nas palavras escritas um jeito de se expressar e de colocar para fora o que sentia, o que às vezes era difícil fazer falando. Quando a gente fala de escuta, de o que está aqui ao pé do ouvido, às vezes a gente está falando da palavra verbalizada, mas às vezes ela pode ser uma palavra escrita também. Quando a gente está com sentimentos muito confusos, às vezes o papel é um bom ouvinte. Fernanda Figueiredo fala sobre todos nós termos um potencial muito bonito de amar, mas que a gente se expressa menos do que a gente poderia, que a gente tem vergonha de falar sobre os sentimentos, só que acontece uma mágica quando a gente fala. E a Fernanda tem uma marca que se chama Ecoar Amor, e ela também trabalha com o tema do luto, que é um tema que a gente evita muito, só que se a gente consegue falar a respeito disso, então se a gente consegue se permitir se expressar, a gente acessa esse potencial bonito de amar. Eu acho que é um desperdício a gente não fazer isso. Claro que para poder dar conta disso, a gente tem que lidar com o nosso tempo de uma forma diferente. A Thais Mazzi traz essa diferença entre os tempos, né? Que a gente tem um tempo que é o tempo funcional, o tempo de pagar boleto. Esse tempo a gente está aqui sempre lidando com ele, mas que tem um outro tempo, que é um tempo poético, é um tempo do olho no olho. A Isabella Iannelli fala sobre esse tempo, então, do olho, esse tempo da poesia, que a gente pode encarar tudo que traz, todas as emoções que trazem, como um rio que tem um curso. Ou seja, tudo passa. A gente não precisa se deixar levar pelo momento de medo, de raiva, de ciúmes. Isso não significa que a gente não vai sentir essas emoções, mas apenas que a gente vai sentir e vai deixar elas passarem. A gente pode também fazer arte para poder ficar mais calmo, porque uma das funções da arte é dar vontade de viver. Essa é uma frase da Denise Fraga, que ela falou aqui no Jornada da Calma, e eu acho muito bonita, porque essa vontade de viver não tem a ver com um final feliz ou um final infeliz.
tem a ver com todas as histórias de vida que elas nos atravessam, para além dos nossos egos, para além da nossa própria compreensão de mundo, assim. Quando a gente começa a entender que a gente pode se complementar. Eu faço uma parte e você faz outra parte. Alice Ruiz, poeta, fala que ela pode falar da dor, sim, tá tudo bem, mas que ela sempre quer oferecer um tipo de saída, que ela não é uma poeta da desesperança. E eu também não quero ser uma comunicadora da desesperança. Fabrício Carpinejar fala que todo mundo é poeta. Poeta é quem lê as pessoas, ou quem escuta as pessoas, a gente poderia dizer. Como está a nossa capacidade de fazer poesia. Aqui eu trouxe um pedacinho de uma arte, de uma poesia, de uma letra de música, que na verdade eu fiz junto com um músico que se chama Tiago Correia, numa conversa, num projeto que a gente fez juntos. Eu contei sobre essa possibilidade da gente se abrir para a vida e ver o que ela traz para a gente. Então, se eu me abrir, quem sabe a vida possa entrar. Eu vou aceitar o que ela tem para me oferecer. E mesmo não sabendo quem vem para jantar, eu vou deixar a mesa pronta e receber. Eu sei que a vida não avisa, tô chegando, mas eu já deixo avisado. Pode vir. Aqui a gente tem um trechinho dessa música. Vamos ver se ele compartilha com áudio. Diz pra mim o que será que existe depois do fim daquele medo, bom ou é ruim? Eu quero abrir o peito pra esse turbilhão, tratar como visita toda situação que me visitar. Isso é como um livro aberto, louco pra começar, uma história sem razões pra terminar. Deixei o sol entrar trazendo seu clarão, e a gente amanheceu como se fosse então a primeira vez. E se eu me abrir, quem sabe a vida possa entrar. Vou aceitar o que ela tem pra oferecer, e mesmo não sabendo quem vem pra jantar, eu vou deixar a mesa pronta e receber. Eu sei que a vida não avisa, tô chegando. Mas eu já deixo avisado, pode vir. De susto como alguém que chega tropeçando. Do jeito que ela é, eu abro mão de interferir. Vou parar aqui, porque senão a gente perde um pouco de tempo de conversa, mas a música é uma delícia, chama Pode Vir, é do Tiago Correia, foi criada em parceria comigo dentro desse projeto Criando Música, e eu acho que ela traz um pouco essa sensação de abertura. Então, como a gente pode se colocar desse jeito para a vida. E isso depende também de muita determinação. Os irmãos Ahimsa, o Daniel e o Júlio Rey, me falaram sobre a facilidade que a gente tem para exercer o ódio, por exemplo, mas que para exercer a compaixão, o perdão e o amor é preciso muito mais força. Eu acredito que a gente ganha mais essa força quando a gente se une, quando a gente se escuta e consegue fazer isso juntos. Por isso, um outro caminho possível até essa vida com menos correria é o caminho de colaboração, como a gente consegue colaborar com o todo. Então, Mário Sérgio Cortella, que citou uma frase no episódio comemorativo do primeiro ano do podcast Jornada da Calma, que agora já está no 4º ano de existência. É um provérbio africano que diz: se quiser ir apenas rápido, vá sozinho. Mas se quiser ir longe, vá com alguém. Então, a gente não alcança nada grandioso quando a gente está sozinho. A gente existe em interdependência. Então, a Lua Couto, que trabalha com culturas regenerativas,
fala sobre a nossa existência criar condições para a existência do outro. Se eu apago o outro, eu não estou sendo regenerativo. O Gustavo Tanaka me contou sobre como ele tem feito para cuidar melhor do planeta Terra, porque ele se reconheceu parte de uma célula do planeta Terra. E no caso dele, ele tem trabalhado com a terra mesmo, então cuidando, plantando, cultivando essa terra. Como a gente pode fazer isso de maneira colaborativa com todas as pessoas? A Aline Matuja fala sobre a nossa possibilidade de observação da natureza. Se a gente observa a natureza, a gente aprende muito sobre amor incondicional. E é com esse amor incondicional que a gente se realiza. Lucilena Galvão, que é filósofa, professora da Nova Acrópole também, quando esteve no Jornada da Calma, ela falou sobre a gente se realizar sendo aquilo que a gente nasceu para ser, humano. Responder à vida de forma humana é promover o bem. Tiramos o foco de beneficiar o mundo para simplesmente ter uma passagem prazerosa por aqui. Então, como a gente pode pensar em fazer o bem, não apenas se sentir bem? E ela diz também que a maior parte de nós são os outros, que é impossível que o meu ato não cause prejuízo ao todo e que eu não seja prejudicado juntos. Então, se eu estou fazendo o bem, eu estou fazendo o bem para todos. E acho que, de certa forma, iluminando o caminho para outras pessoas. Então, qual que é o impacto? Quando uma luzinha se acende num ambiente que está bem escuro. Então, quando a nossa mente, a gente começa a elucidar os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas intenções, essa clareza acaba iluminando o caminho de todo mundo. Como é que a gente pode estar no mundo sem ser maculado pelas coisas do mundo? Essa é a pergunta que a Monja Cohen nos faz. Ela diz que não há pressa nisso, mas tem urgência. Então, a gente vai trabalhando isso no dia a dia. Mariana de Oliveira fala sobre os milagres serem pitadas diárias, que vão acontecendo o tempo todo. Ela passou por um coma muito grave. E quando ela acordou desse coma, ela viu que o milagre estava se fazendo presente, que ela tinha ali a consciência dela junto com ela. Então, qual é o milagre presente que está acontecendo aqui agora, hoje? Satyanata, que é um monge, viveu muitos anos no monastério, autor de um livro que se chama Seja Monge. Ele fala sobre a velocidade da respiração, se é a velocidade dos pensamentos. Então, quando a gente está sentindo aquela tempestade, aquela ventania que a gente falou lá no começo da conversa, a gente não pode escapar dela, mas a gente pode respirar essa inquietação e aí, quem sabe, assim, a gente pode aquietá-la. Foi o Satyanata que me falou que seu próximo plano é tornar todo mundo um pouco monge. Eu espero espalhar essa paz para que todo mundo possa ser 2% monge, no respirar, no falar e no agir. E é desse 2% mais monge que veio a ideia, então, da gente ser 2% mais calmo. É nessa confiança de que a gente pode ser mais calma que nasceu o podcast Jornada da Calma, que depois virou todas as conversas que foram traduzidas nesse livro, Jornada da Calma, Caminhos Possíveis para Viver com Menos Correria, e agora nessa fala aqui que eu estou tendo a honra de ter para vocês. Então essa foi a minha descoberta, que eu quero seguir junto com todo mundo, até onde a calma nos leve. E essa é uma linda jornada de viver, e eu só posso agradecer pela companhia nessa nossa estrada cheia de girassóis e dizer que a gente se vê na nossa próxima viagem juntos. Muito amor por vocês, pela escuta de vocês, pela confiança, pela disponibilidade, pelo coração aberto. Eu agradeço e espero que a gente possa se encontrar ainda mais muitas vezes. Muito obrigada.